Agora eu vou mostrar o problema de localização. Então, localização é basicamente um problema determinar a sua posição. E aqui em processamento de sinais, na verdade, tanto em processamento de sinais, quanto em controle, quanto em inteligência artificial, a gente costuma chamar isso de estado. Ou seja, é a situação em que o robô está. A gente assume na localização que o mapa é conhecido, então o robô ele sabe o mapa em que ele está. No caso da Itandroids, o mapa é muito simples, o mapa é simplesmente o campo de futebol, né? Então na Itandroids o mapa é o campo. E a gente, no caso do futebol de robôs, a gente sabe a dimensão do campo, né? Tudo isso é bem definido nas regras, qual é a dimensão do campo, qual é o tamanho da trave, onde que está a trave, onde que está cada uma das marcações do campo e assim vai. Então o problema de localização é o seguinte: a gente tem, por exemplo, esse robô aqui. E aí esse robô está com a bolinha dele, né? E aí, como é que o robô se localiza? Ele se localiza a partir das features que ele vai vendo do campo. Então, ele consegue ver, por exemplo, essas linhas que estão aqui. Ele consegue ver as duas traves. E ele consegue ver, digamos, essa linha aqui no final do campo. Então, a partir dessas coisas que ele está vendo, ele consegue se localizar, entendeu? Ele sabe onde ficam cada uma dessas coisas que ele está vendo, onde que existem as linhas do campo e onde que existem traves no campo. E a partir do que ele vai vendo e fazendo um match com o que ele conhece do mapa, ele consegue se localizar. E é esse tipo de coisa que essa área de processamento de sinais estuda. E aí uma outra coisa também interessante é que nessa localização a gente utiliza algoritmos que eles vão acumulando as informações ao longo do tempo, tá? O robô ele não usa só as informações que ele viu agora, mas tanto as informações que ele viu agora, quanto as informações que ele viu no passado. E aí, com base nisso, você consegue chegar numa estimativa da posição que o robô está no campo bem confiável, porque você usa todo esse histórico de observações, como a gente chama. E aí a gente usa duas coisas para poder se localizar. A gente usa o histórico de observações, como eu tinha falado, e a gente usa também um modelo de movimento, tá? Então, o modelo de movimento é basicamente o seguinte: o robô ele sabe quais são os resultados das ações dele. Então, quando ele tenta andar para frente, ele sabe que ele vai andar para frente. Só que ele não anda para frente perfeitamente, né? Porque na hora que o robozinho ele tenta andar para frente, ele dá uma deslizada. A gente sabe que os robôs eles nunca andam reto, né? Então, conhecimento que a gente tem na Itandroids desde muito tempo. Então, se você manda o bichinho andar para frente, ele vai dar uma deslizadinha e aí vai se desviar um pouco da trajetória dele. Mas na média, até que ele anda para frente. Às vezes ele vai deslizar para a direita, às vezes vai andar desviar para a esquerda e assim vai. Porque ele vai derrapando no chão, porque o algoritmo não é perfeito, né? Tem suas imperfeições e assim vai. E até uma coisa que às vezes, quando algum bicho olha assim, um robô desviando, né, o cara acha, nossa, mas a caminhada aqui tá mandando ele andar para a direita. Ou tipo, o robozinho aqui do VSS, ele não tá andando reto, ele tá fazendo um movimento para ele andar para a direita. Não, cara, é aleatório, tá? Essas coisas geralmente é aleatório. É porque assim, tem tantas imperfeições no mundo que realmente é difícil fazer o bichinho seguir perfeitamente reto, porque depende de muitas coisas possíveis. Depende de ele ter dois motores exatamente iguais, depende do chão estar perfeitamente plano, de não ter nenhuma inclinação nem nada. E aí, considerando todas essas aleatoriedades que podem acontecer, realmente não é que ele seja sempre enviesado para um lado. Ele às vezes vai para um lado, às vezes vai para o outro, é meio aleatório o movimento dele. Então, digamos que o robozinho está numa certa posição, né? E aí ele fez um movimento para poder vir para cá. Então, realmente, ele vai parar nessa outra posição que está aqui. Então, basicamente, sei lá, o robô está parado e aí ele anda, digamos, com 1 metro por segundo para frente durante 1 segundo. Depois desse 1 segundo, ele vai estar 1 metro da posição que ele está, né? Mais ou menos essa é a ideia. Então, aqui no caso, estou considerando que é um robô omnidirecional, né? Como se fosse o robô humanoide, como se fosse o SSL. Então, ele tem uma velocidade para frente, uma velocidade para o lado e uma velocidade girando o corpo dele. Geralmente, na Itandroids, a gente adota o seguinte sistema de coordenadas, tá? Digamos que aqui está o robô, né? Então, ele vai ter X aqui para frente dele, Y para a esquerda dele e o psi, que é esse VPC, é girando aqui em torno do corpo dele. E aí, como eu falei, né? Quando ele se movimenta, ele nunca tem uma certeza absoluta de realmente onde ele vai parar, porque o movimento dele sempre é imperfeito. Então, se ele tentou parar nessa posição que está aqui, em média ele vai parar nessa posição. Mas ele, na verdade, para cada realização ele vai se desviar um pouquinho, né? Então, às vezes ele vai parar aqui, às vezes ele vai parar aqui, às vezes ele vai parar aqui, às vezes ele vai parar aqui. E aí, essa elipse está representando a incerteza que ele tem sobre o movimento dele.
E aí, geralmente, essa incerteza a gente modela através de uma distribuição de probabilidade. E uma distribuição que a gente utiliza muito em engenharia, existe um motivo para isso, tá? Um motivo assim, bem interessante, bem profundo, mas a tipo de distribuição matemática que a gente utiliza é uma gaussiana, tá? Então, uma gaussiana é essa curva que está mostrada aqui, como se fosse uma espécie de sino, é dado por essa expressão que está aqui embaixo. Então, é P de x igual a 1 sobre raiz de 2π vezes sigma. Esse sigma é o tal do desvio padrão. E esse mi aqui é a média. Então, sigma vezes exponencial de menos 1 meio vezes x menos média ao quadrado dividido por desvio padrão ao quadrado. Então, o que essa parada aqui faz é que, à medida que esse sigma vai aumentando, esse sino aqui ele vai ficando cada vez mais aberto, tá? Vai ficando cada vez menos concentrado. Então, por outro lado, se esse sigma for diminuindo, ele vai ficando cada vez mais concentrado, vai ficando cada vez mais uma coisa assim, ó. Beleza? Sei que o desenho aqui não ficou às mil maravilhas, mas eu acho que vocês conseguem entender, tá? A gaussiana é para ser perfeitamente simétrica em torno da média. E a média, né? A média ela meio que define qual que é o valor médio que vai acontecer. Então é como se aqui durante o movimento a média fosse o valor comandado e o sigma medisse o quanto que o robô espera se desviar em relação a esse valor que foi comandado, tá? Então, quanto maior esse sigma, maior o desvio das coisas que acontecem, tá? Então, menos o robô é certo sobre o movimento dele. E aí, uma ideia que a gente pode utilizar para poder fazer o robô se localizar é o que a gente chama de dead reckoning. Essa ideia é basicamente o seguinte: se a gente sabe o movimento do robô, a gente pode integrar esse movimento a partir da posição atual e descobrir qual trajetória que ele vai realizar. O problema é que essa integração ela nunca vai dar certo, né? Porque o robô ele tem incerteza no movimento dele. Ele sempre se desloca de um jeito não previsível. Então, ao longo do tempo, a trajetória que ele acha que executou, que é essa vermelha, ela vai se distanciar completamente da que ele realmente executou, que é azul. Isso gera um problema que a gente chama de drift. Ou seja, quanto mais o tempo passa, mais a posição de onde ele realmente acha que está é a posição que ele realmente está. Então, cada vez você vai ter um drift maior ao longo do tempo. E aí, uma outra coisa que você pode usar para se achar é a observação, né? Como eu tinha falado, você pode usar o seu histórico de observações para poder se achar. Só que toda vez que você mede alguma coisa com um sensor, como vocês já sabem lá, desde o laboratório de física, do laboratório de química, qualquer coisa que você mede é sempre ruidosa, sempre tem um erro associado. Então, digamos que a gente tem um robô aqui, que ele está medindo uma certa coisa em relação a ele. Como, por exemplo, isso aqui pode ser uma trave, né? Pode ser a trave do campo de futebol. E aí, esse objeto que ele está medindo, a gente chama de landmark. Geralmente, os modelos que a gente usa para poder definir esse objeto em relação ao robô é a distância do objeto em relação ao robô. Isso a gente pode estimar, por exemplo, utilizando um algoritmo de visão computacional numa câmera, numa imagem que vem numa câmera, e esse ângulo aqui em relação à linha divisada do robô, né? Então, se o robô está olhando para cá, a gente tem um ângulo θ até o nosso landmark. E aí, claro, toda vez que eu observo esse landmark, eu tenho uma incerteza de distância. Então, eu tenho incerteza aqui nessa medida da distância. E eu tenho também uma incerteza no ângulo, tá? Então, eu tenho essas duas incertezas da minha medida. Na verdade, quando eu vou medir a posição do landmark um pouquinho mais próximo, um pouquinho mais distante de onde ele realmente está. E também com o ângulo errado, possivelmente, né? Novamente, a gente utiliza uma distribuição gaussiana, porque esse é o grande macaco da engenharia, tá? Em engenharia, a gente usa a distribuição gaussiana para tudo. Eu tinha falado antes, né, que existe um motivo para isso. Isso está muito ligado com uma coisa que a gente chama em probabilidade de teorema do limite central. Ou muitas vezes também chamado de TLC, tá? Simplesmente TLC. É porque esse teorema do limite central diz que quando você soma um monte de distribuições de probabilidade, elas convergem para uma gaussiana. E geralmente quando você tem ruído de sensor, ou ruído de movimento, ruído de coisas que acontecem no mundo, geralmente essas coisas elas vêm como uma soma de vários fenômenos que estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí como se cada fenômeno desse tivesse sua própria distribuição de probabilidade. Então o efeito que a gente vê no final é aproximadamente uma gaussiana por conta disso. Porque você está somando um monte de fenômeno que pode ter distribuições de probabilidade diferentes,
e aí essas coisas meio que convergem para uma gaussiana, porque são vários fenômenos juntos, tá? Então essa é uma explicação aqui que eu estou meio que carteando, mas é considerado como uma explicação razoável de por que um modelo de distribuição gaussiana é tão conveniente para modelar as coisas na natureza, né, e na engenharia. Beleza, e aí no fundo da localização, a ideia vai ser agora integrar o movimento e a observação. Eu vou integrar essas duas coisas para poder melhorar a minha estimativa de onde que o robô está. Então a ideia é o seguinte, o robô ele começa numa certa posição, com uma certa incerteza da posição dele, né? E aí ele vai se mover. Na hora que ele se move, essa incerteza, percebam que ela aumenta, justamente porque o movimento dele é incerto, né? Ele vai dar uma deslizadinha na hora que ele vai se mover, e essa deslizadinha vai fazer com que a incerteza dele aumente. Só que ele vai observar um landmark. Na hora que ele observa um landmark, ele vai incluir mais informação na posição dele. Porque se ele tiver com uma certa hipótese muito errada em relação à posição que ele realmente está, essa hipótese ela não vai ser válida, ela não vai casar muito bem, porque é muito improvável eu observar aquele landmark do jeito que eu estou observando numa posição que não é a que eu estou. Então isso vai fazer com que a incerteza dele diminua, tá? Claro, existe um algoritmo usando probabilidade para que isso aconteça, que eu vou explicar, a gente vai explicar mais para frente, né? São os algoritmos que a gente vai mostrar. E aí a incerteza dele diminui, quando ele observa o landmark, ele se move de novo. Isso vai fazer com que a incerteza dele aumente de novo. Ele observa outro landmark, certeza diminui de novo. E aí é só você ficar aplicando esses passos que você tem um algoritmo de localização. Esse é o tal do filtro de Bayes que a gente está falando. Claro que tem expressões matemáticas para definir isso, mas no fundo isso que é o tal do filtro de Bayes. O filtro de Bayes é isso, é você integrando o movimento e observação um depois do outro. Existe um outro problema associado à localização, que é o que a gente chama de problema do robô sequestrado ou robô kidnapped. Então, esse problema do robô sequestrado é o seguinte, imagina que a gente tem o nosso Darwin fofinho aqui, e aí o Darwin está todo feliz lá, e ele está olhando aqui a bolinha, né, que ele quer chutar, está lá no campo de futebol, só que aí chega lá o Chico Dotinha, pega ele aqui pela alcinha dele, e leva ele lá para o campo do Robot Racing, que é totalmente distante, completamente nada a ver com a posição do campo de futebol. E aí ele pega o robô e solta lá do nada, tipo, ele fecha os olhos do Darwin, joga ele lá na pista do racing, joga o bichinho lá, ele vai ficar loucaço, né? Porque ele vai ficar, nossa, mas como assim? Eu não tava no campo de futebol, agora eu tô numa pista de corrida que não tem nada a ver com o que aconteceu. E eu nem me mexi para poder chegar naquela outra posição. Então isso é o que a gente chama de robô sequestrado, né? O robô ele foi sequestrado, e aí jogaram ele num outro lugar nada a ver, e aí ele fica loucaço, né? Ele fica totalmente perdido, a localização dele não casa mais nada com o que ele estava esperando. Isso é um problema bem sério em localização, pode acontecer por vários motivos diferentes, às vezes não, até mesmo sem ter um agente externo, sem ter uma pessoa querendo sacanear o robô, como por exemplo, sei lá, no humanoide, isso pode acontecer, por exemplo, quando o robô está caminhando e aí ele cai no chão. E aí quando ele se levanta numa posição muito diferente da posição que ele achava que ele estava quando ele caiu. Então isso é meio que um pequeno sequestro. Ou então no próprio humanoide pode acontecer quando o robô lhe dá algum problema técnico e ele tem que ser, ou então ele está batendo em outro robô, né? E ele tem que ser tirado do campo e depois colocado de novo no campo. Então esse é um momento em que acontece meio que um sequestro. Ele tem que de alguma forma se recuperar desse sequestro. Isso também acontece no Soccer 3D quando os robôs são teletransportados do nada, né? Então o Soccer 3D tem umas condições de falta, por exemplo, em que o robô é teletransportado. Então se isso acontecer no Soccer 3D, isso acontece um sequestro, porque a posição que o robô acha que está já não tem mais nada a ver com a posição que ele realmente está depois que ele é teletransportado. Então esse é um problema bem sério, tá? E a gente vai ver algumas estratégias para tentar contornar esse problema do robô sequestrado. Aí o robô está pensando aqui, nossa, mas como é que eu vim parar aqui, né? Agora eu vou mostrar um algoritmo de localização funcionando na prática, no caso o filtro de partículas. O que é importante olhar aqui em cima a gente tem uma representação externa do robô. Isso aqui dentro de uma sala no ITA, né? E a gente tem aqui o campo. E aí o robô ele vai usar a visão dele para se localizar. Aqui embaixo a gente vê uma representação da visão do robô, os objetos que ele está observando na visão dele. E aqui é a representação de onde o robô acha que está. Essa seta azul aqui é onde o robô acha que está. E essa nuvem aqui de partículas, isso é um filtro de partículas. Essa nuvem de partículas representa, assim, o quão espalhada ela está, representa a incerteza que ele tem da posição dele. Beleza? Então, dá para ver aqui que ele está detectando alguns objetos, né? A trave, a linha, também aquela cruz ali do campo. E aí
dá pra ver que ele tem mais ou menos a noção de onde ele tá, né? E à medida que ele vai andando pra frente, ele vai atualizando a estimativa de posição dele. E o robô tinha sido comandado para parar nessa cruzinha. Agora é um vídeo do Soccer 3D. Esse é um vídeo que a gente fez para a conferência Lars 2016, tá? É um trabalho que a gente apresentou na Lars 2016. E aí, nesse trabalho, a inovação nossa foi adicionar a observação das linhas na localização do Soccer 3D. Aí ele vai mostrar, né, com e sem a inclusão das linhas, e com a inclusão das linhas melhorou bastante a localização. Essa abertura é a abertura de visão que o robô tem, né? O amarelo é a posição que o robô acha que está, e o verdinho é só para poder completar, para dizer onde que ele acha que é a frente dele. E aí o interessante da inclusão das linhas é que quando, no caso do Soccer 3D, ele tem umas bandeiras no canto do campo, e aí ele observa essas bandeiras, só que quando ele está olhando para cá, ele só enxerga a linha. Então, se a gente não incluir as linhas na localização, a localização fica muito ruim quando ele está olhando assim só para a beirada do campo. Essa análise de reset é como se fosse aquele problema do kidnap, né? Então, ó, ele está sendo sequestrado para outra posição e dá para ver que ele rapidamente se recupera do problema de kidnap. Então, quando ele é sequestrado, rapidamente o robô consegue se recuperar. E agora fazendo o robô fazer uma movimentação geral. Foram colocados alguns waypoints no campo, né? Quando ele chega a um certo waypoint, ele pega e se movimenta para um outro waypoint.